E aí, galera, vamos para a nossa terceira aula de geografia. Nós tivemos uma aula sobre globalização, a segunda aula foi sobre a primeira revolução industrial, ainda estamos no tema revoluções industriais. Agora nós vamos para a segunda revolução industrial, ok? Vamos então entender como que foi a segunda revolução industrial. Então, segunda revolução industrial. Olha só, mantendo mais ou menos a mesma lógica, vamos entender o seguinte, tá? Quando que aconteceu, onde que aconteceu, suas características. Nós fizemos para a primeira. Então, onde que acontece a segunda revolução industrial? Então, ela vai acontecer basicamente onde? Nos Estados Unidos, tá? Ela vai acontecer no Japão, ela vai acontecer na Alemanha, ela vai acontecer na Itália. Esses são os países da segunda revolução. Kleber, e você não colocou aí o Reino Unido, a Inglaterra, né? E nem a França. Eu não coloquei porque ela já é da primeira revolução. Se ela está na primeira, automaticamente ela está dentro da segunda também. Então, é claro que a gente pode pensar nisso, mas vamos pensar por que esses países e quando que entra. Então, olha só, a pergunta é quando? Quando isso acontece, né? O quando? O quando é interessante. Vou pegar, até mudar de cor aqui, vamos usar uma outra cor. Para os Estados Unidos, tá? Isso daqui acontece depois do final da Guerra de Secessão. Então a Guerra de Secessão termina em 1865. Então eu vou colocar aqui a partir de 1865 em diante. Termina a Guerra de Secessão, que é a guerra entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Quem vence é o norte, o modelo que já tinha uma certa pegada para o capitalismo voltado à indústria e não para o capitalismo do estilo do sul, né, das colônias, das 3 colônias, que era mais escravista, essa coisa toda. Então o norte venceu e colocou seu modelo. O Japão, a partir da era Meiji, tá? A era Meiji, 1868. Então a partir da era Meiji, do imperador Mitsuhito, começa-se uma nova pegada no Japão. O Japão quer sair do seu sistema feudal e se industrializa, começa a copiar o modelo, inclusive americano e tal. Alemanha e Itália, tá? Mais ou menos no mesmo momento. Por quê? A Alemanha por volta de 1871 e a Itália por volta de 1870, quer dizer, década de 70, né? Você vai pensar assim, mas por que essas datas? Porque a partir daqui a Alemanha se unificaria. A unificação então da Alemanha vai começar a se transformar num Estado unificado. E a Itália também. A Itália, o sul da Itália, que é o Mezzogiorno, e o norte da Itália, que é a gente chama de planície do Pó, o Mezzogiorno e a planície do Pó se unem e formam a Itália. Então, a partir dali, eles começam a pegar essa ideia da indústria. Lembrando sempre que a Inglaterra e a França já estavam nesse processo. Então nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 países, tá? 6 países. Aliás, se você pegar o G7, o grupo dos 7 antes que seja G8 com a Rússia, só está faltando um país aqui. O G7 é o Canadá, mas o Canadá não entra na segunda revolução industrial. Ele é mais ou menos na mesma época do Brasil. Então esses são os países. E o quando é mais ou menos igual, muito próximo de cada um deles. Você vê que não é muito distante. Bom, vamos lá. Qual tipo de energia se utilizou? Então se utilizou a energia vamos colocar aqui térmica, né? Desculpa. Energia térmica. É claro que o carvão mineral, veja, carvão mineral, não é carvão vegetal, ele continua, mas a novidade é o que? A novidade é o petróleo. Então, agora o petróleo passa a ser
uma fonte importante. Podemos acrescentar também aqui a presença de quem? A presença da energia elétrica, então da eletricidade. Aí já mais no final do século XIX, início do século XX. Mas você vê, já tem mais fontes de energia. Como é que fica, tá, o tipo de indústria que aparece aqui? Então, ele usa um modelo chamado Fordismo. Deixa eu escrever. Taylorismo. Então, Ford e Taylor é um modelo voltado à divisão do trabalho, tá? Então você tem aqui, ó, isso cai muito em prova, hein? A divisão do trabalho. Essas são características. O que mais? Produção em série, tá? Outra coisa padronização da produção. É um estilo Charles Chaplin no filme Tempos Modernos, ok? É o Fordismo, o Taylorismo, a prática cada vez mais sendo repetitiva, né? Repetindo. É a ideia da padronização, produção em série, em grande escala. Essas são as características, tá? A mão de obra é uma mão de obra, agora já está mais trabalhada. Opa, deixa eu escrever melhor aqui, ficou feia a letra, aliás, né? A mão de obra, ela será, olha a palavra, especializada. Veja, especializada. Hoje você escuta muito falar em qualificada. Qualificada é uma coisa, especializada é outra. Tá? Eu posso ser especializado em uma coisa, mas não sou qualificado. Tá? Para se qualificar, eu tenho que ser uma pessoa com muito estudo, que procura sempre ter as melhores técnicas e tal, e que não fica só na mesmice da especialização, que é o apertador de parafuso, né? Eu sou especialista em apertar parafuso, só sei apertar parafuso. Você vai ter que frouxar o parafuso. Eu não sei, eu só sei fazer assim, eu não sei. É um especialista, tá? Essas são as características, basicamente, da segunda revolução industrial. Então você tem aí os países, energia, fonte de trabalho, tá? Nisso daqui, a gente já tem uma outra coisa começando a ganhar mais força, que é exatamente a divisão internacional do trabalho. Ela, de certa forma, já começa antes, mas é aqui que ela ganha força, que é a divisão internacional do trabalho, onde os países passam a cada um se responsabilizar por uma parte de um produto. Por isso, divisão internacional. Então, eu tenho um carro, um vai fazer a lataria, outro vai fazer o motor, outro vai fazer o vidro, outro vai fazer o pneu, junta tudo. Isso é a divisão internacional do trabalho. Então, assim, essas são as principais características da chamada segunda revolução industrial. Ok? Até a próxima!